Durante anos, milhões de cristãos ouviram a mesma frase: beber vinho é pecado. Mas, e se isso nunca esteve escrito dessa forma? E se confundiram o abuso com o uso? Esse parte do povo está condenando algo que a própria Bíblia tratou de outra maneira. Hoje, você vai ver textos que muitos evitam citar. Prepare-se. Amado irmão, amada irmã, esse áudio, esse nosso encontro de hoje, não incentiva ao vício, não defende embriaguez, não promove descontrole. Esse vídeo defende uma coisa simples: honestidade com as Escrituras. Se a Bíblia condena algo, condenemos. Se a Bíblia permite algo com limites, não transformemos opinião humana em mandamento divino. Porque acrescentar ao texto, acrescentar palavras que Deus não disse, isso também é erro. A Bíblia nos adverte para não tirar nem colocar, porque a palavra de Deus já é perfeita. Então vamos analisar essa questão. Vamos olhar para o primeiro milagre de Jesus, que esse aí é... Todas as pessoas quando tocam nesse assunto lembram logo disso. Abra sua mente para um fato conhecido, mas pouco encarado, ou às vezes até encarado de verdade, mas, sabe, as pessoas não querem, sei lá, por medo ou por preguiça, não se envolvem com as palavras do Senhor para estudar e aprender de fato. No livro de João, no capítulo 2, versos 1 a 11, Jesus estava em uma festa de casamento em Caná da Galileia. Aí o vinho acabou. Maria vem e fala com Jesus: olha, acabou o vinho. Então, Cristo realiza o seu primeiro milagre público. Ele transforma água em vinho. Pense nisso. Se o vinho fosse intrinsecamente impuro, por que seria o cenário do primeiro sinal messiânico? E não para por aí. Veja o mestre-sala. Veja o comportamento do mestre-sala. Porque Jesus pediu para alguém encher algumas talhas de água. E depois que ele transformou a água em vinho, ele falou: olha, leva-se essa bebida para o mestre-sala. Por que o mestre-sala? O mestre-sala era uma pessoa que ficava encarregado de provar todas as coisas que fossem servidas naquela festa. Ele era um especialista. Ele era um profissional que vivia só de comer e beber para provar e aprovar ou reprovar. Em João capítulo 2, verso 10, está registrado o seguinte: todos costumam pôr primeiro vinho bom. Tu, porém, guardaste até agora o melhor vinho. Veja, o profissional que entendia mesmo o assunto disse o melhor vinho. Ele não falou água colorida, suco, refresco. Não. O texto fala que é vinho. Algumas pessoas, não sei por quais razões, tentam fugir disso dizendo: na verdade, era outro tipo de vinho. Mas o texto não faz essa distinção artificial. E quando a tradição entra em conflito com a leitura natural do texto, é hora de rever a tradição.
O que a Bíblia realmente condena? Olha, presta atenção. A Bíblia condena, sim, algo ligado ao vinho. Mas não é automaticamente a existência dele. A Bíblia condena a embriaguez, o excesso, a perda do domínio. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, ele diz: "E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda." Note o verbo. Paulo não diz, não toque, não beba. Ele diz, não vos embriagueis. No livro de Provérbios, capítulo 23, fala das dores do exagero. Gálatas 5:21 cita bebedeiras entre obras da carne. A condenação está no descontrole, em ser escravo, em ser imprudente. Mas isto vale para o vinho, dinheiro, comida, poder, qualquer excesso que governe o homem. O problema bíblico central não é a garrafa, é o coração sem domínio. Existem passagens que raramente aparecem em certos discursos. Deus faz brotar alimento da terra, Salmo 104, 14 e 15. Deus faz brotar alimento da terra e vinho que alegra o coração do homem. Texto é poético? Sim, é um texto poético, mas ainda assim positivo em contexto. 1 Timóteo 5:23. Paulo escreve a Timóteo: "Não continue a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago." Um pouco de vinho. Recomendação moderada. Se fosse pecado, por que o apóstolo aconselharia? Presta atenção. Lucas, capítulo 22. Na ceia, Jesus fala do fruto da videira. Há debate sobre detalhes, claro, mas negar a presença cultural do vinho no contexto bíblico exige esforço muito maior do que aceitá-la. Amado irmão, amada irmã, você não vai encontrar na Bíblia Sagrada um lugar que diga, olha, é proibido beber. Não diz isto, mas diz, é proibido comer demais. É proibido ter um amor exagerado ao dinheiro. É proibido ter sede de poder. Tudo que te prende, tudo que te domina, sexo, dinheiro, poder, vinho, tudo é aconselhável você largar de lado. Em Lucas capítulo 22, na ceia, Jesus fala do fruto da videira. Então, negar a presença cultural do vinho no contexto bíblico, repito, exige esforço maior do que aceitá-la. E um detalhe, na ceia, Jesus Cristo fala, olha, a Bíblia diz, algumas versões diz, tomou o cálice de vinho, deu graças e distribuiu. E disse, tomai todos, este é o meu sangue, ou seja, representa o meu sangue. É um símbolo. Noé, por exemplo, ultrapassou os limites. E aí há um problema. Gênesis, no capítulo 9, versos 20 e 21,
conta que Noé plantou uma vinha. Quando passou aquele problema das enchentes, ele plantou uma vinha, colheu o fruto, fez o vinho e se embriagou. O que isso prova? Não prova a aprovação do excesso. Também não prova proibição total do produto. Prova algo muito mais humano. Até homens marcantes falham quando perdem medida. A Bíblia é honesta com seus personagens. Ela não mascara erros. Isso dá credibilidade ao texto. Noé ultrapassou os limites e sofreu as consequências sociais e morais. A lição é clara: excesso destrói dignidade. Aqui está o centro da questão. Muitas comunidades proibiram tudo para evitar abusos. Tá aí. A intenção pode ter sido proteção. A intenção até que é boa. Mas existe uma diferença. Existe diferença entre conselho pastoral e mandamento divino. Se uma igreja decide orientar a abstinência por prudência interna, isso é uma escolha comunitária. Mas afirmar Deus condena qualquer uso em todos os casos, aí não. Aí temos que ter base textual sólida. Tem base bíblica isso? E essa base não aparece de forma simples. Quando líderes vão além do que está escrito, criam pesos desnecessários. Meu irmão, dirigente, responsável por pessoas, não crie para você mesmo fardos. Andar fora das escrituras sagradas é problema de você, que você está arranjando, enfrentando Deus, porque está acrescentando aquilo que Deus não mandou falar. Sim, sim, não, não. O que passa disso, disse Jesus, vem do inferno, é de procedência maligna. Meu irmão, vigia. A Bíblia manda você falar contra alguma coisa? Fale. A Bíblia não manda você falar contra alguma coisa? Não fale. Marcos, capítulo 7, mostra Jesus confrontando tradições humanas colocadas acima da verdade. Mas nem toda tradição é ruim. Mas a tradição não pode substituir a palavra de Deus. Agora escute com atenção. Se alguém usar esta nossa conversa para justificar vício, entendeu tudo errado. Liberdade sem sabedoria vira laço. Existem pessoas que não devem beber por saúde, por passado, por dependência, por escândalo familiar, contexto social ou até mesmo consciência pessoal. Romanos, capítulo 14, ensina responsabilidade e consciência. Nem tudo que é lícito convém em toda situação. Maturidade é saber distinguir. Devo, posso, quero. Não vai ultrapassar os limites. Estou dentro da palavra. Não importa o que as pessoas digam. Mas temos que ter responsabilidade e consciência daquilo que vamos fazer. A pergunta nunca foi apenas: existe vinho na bebida? A pergunta real é: você prefere a verdade
ou repetir frases herdadas sem examinar. A Bíblia distingue essas duas coisas. O uso moderado é uma coisa. A embriaguez pecaminosa é outra coisa. Sabedoria é uma coisa. Excesso é falta de sabedoria. Consciência. Você tem consciência, você sabe o que está fazendo, você anda para lá e para cá, dominando tudo, tendo domínio sobre todas as suas ações. Você tem o poder de Deus em você. Agora, essa consciência é diferente de escravidão. Ter consciência do que faz, andar com sabedoria, usar as coisas, no caso a bebida, de um modo moderado, aí é uma coisa. Agora, a pessoa exagera, embriaguez, faz bobagem, prejudica as pessoas, às vezes nem prejudica as pessoas, mas prejudica a si mesmo. Se alguém precisar de um socorro, está impossibilitado porque está embriagado, aí não, aí é ruim. Leia por si mesmo a Bíblia Sagrada. Peça a Deus que te dê discernimento. Examine, pense, porque uma fé madura, não tem medo da verdade. Amado, deixe-me dizer uma coisa para você. Amada, deixe-me dizer uma coisa para você. Olhe ao seu redor. Existem N casas, ditas igrejas, N denominações, ditas cristãs, N pessoas que se dizem servos de Deus e servas de Deus. Mas, pense, como é que a pessoa pode ser servo de Deus se não conhece a vontade de Deus, não conhece a verdade expressa nas Escrituras Sagradas? Como que alguém pode dizer que está no caminho certo sem olhar para as Escrituras? Como que alguém pode apostar sua vida no que dizem os homens imperfeitos? Não, meu irmão, não, minha irmã. Leia por si mesmo, peça ao Espírito Santo de Deus que ilumine a sua mente. Examine, pense, ore. A fé madura não tem medo da verdade. Agora deixe-me dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Se este conteúdo abrir os teus olhos, considere inscrever-se no canal. Comente. A Bíblia condena o vinho ou a embriaguez? Comente. Compartilhe com quem precisa refletir sobre esse assunto. Pensem nisso. Fiquem com a gloriosa paz do nosso Deus. Não queremos afastar você da sua congregação. Essa é uma decisão que só você pode tomar. O nosso trabalho é divulgar a palavra do Senhor e deixar que o Espírito fale ao seu coração.